só no fim do dia, tô fritando as batatinhas. Sejam bem-vindos de volta aos Jovens com Z. E hoje a gente tem que resolver algumas coisinhas. Como eu disse no episódio passado, e como está escrito no título do vídeo, o tema de hoje são os desafios da nossa juventude brasileira. Trabalho, dinheiro, bebida, cigarro, saúde mental. Muitas das vezes dá pra pensar que nessa vida tem mais coisa ruim do que coisa boa. Mas sabe qual que é o berço de como nós lidamos com os nossos problemas? As nossas famílias. Será que os nossos jovens têm famílias? Pergunta óbvia. Claro que eles têm. É assim que funciona a reprodução humana. Sou próxima da minha família materna. Só também. Da paterna, não? Não. Mais ou menos. Assim, bem menos do que pra mãe. Porque meu pai, ele é um boçal completo. E minha família paterna meio que descredibiliza a minha família materna, que é a parte que eu gosto. Eu diria que é tudo de bom, mas não é tudo de bom. Mas é a parte que eu gosto da minha família, que eu sou mais próxima, que eu cresci com eles. Mas a gente não se dá muito bem, a gente não é muito próximo, não. Eu meio que sou 100% influenciada pela minha família materna. De certa forma, tem trancos e barrancos, mas a gente se dá bem. Minha mãe se divorciou do meu pai, foi em, sei lá, 2020, 2019. Então, eu meio que cresci com meus pais sendo casados, só que meu pai sempre morou em Jataí, minha mãe sempre morou em Goiânia, até o divórcio acontecer. Foi por um motivo horrível. Às vezes eu sinto, não é exatamente, sinto falta de uma presença paterna. É mais uma curiosidade de como é que seria ter uma figura paterna do meu lado. Porque minha mãe sempre foi a figura máxima de autoridade. Eu não sei dizer até que ponto isso foi porque ela é mulher, ou porque, enfim, ou só ter mulheres ao meu redor, o que isso influenciou. Porque eu não sei o que teria mudado. Então posso dizer que o meu pai, minha vida toda, foi meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho sempre foi uma pessoa assim que eu confiei, sempre, tipo, acredito que, mano, se eu estiver no fundo do poço, não vou estar sozinho, que meu irmão vai dar um jeito de estar lá comigo, me ajudar, sabe? Eu acho que se tiver um apocalipse zumbi, a única pessoa confiável no mundo é meu irmão. Mas em relação ao divórcio com meu pai, eu era muito criança na época. Eu tinha 4 anos, então assim, é papo de memória que o seu cérebro nem lembra mais, só fragmentos, hologramas, sabe? É até difícil pra mim tentar entender o que eu não tive diferente das outras pessoas, sabe? Eu não vou mentir que quando eu vou na casa de algum amigo meu, por exemplo, que tem uns pais casados, bonitinhos e tal, que deve ser louco, né? Porque, tipo assim, você tem 2 figuras que, de certa forma, têm obrigação de cuidar de você, sabe? Porra, pra mim eu tenho minha mãe, sabe? Quando a minha mãe não tá podendo ser mãe, ou é um assunto que eu não posso falar com ela, que é um assunto delicado que eu acho que ela não entenderia, que talvez criaria uma discussão, eu não tenho o pai. Sinceramente, é um negócio tão cinza pra mim, sabe? É um papo de... não sei nem que palavra usar exatamente. Sabe, é triste, mas... foi essa tristeza, essa situação triste que fez a pessoa que eu sou hoje, sabe? Então, a minha família com a que eu vivo, minha mãe, meu pai e meu irmão, eles falam que eu sou diferente, que eu não tenho tanto esse negócio de contato, sabe? Eu sou mais fria, vamos dizer. É até engraçado, porque eu vivo na mesma casa que meu pai, mas eu não tenho tanto, assim, tanta aproximação igual eu tenho com a minha mãe ou o meu irmão. O que eu sinto é que meu pai não faz muita questão de estar presente em momentos familiares, mas eu não sei dizer se isso é certo ou errado, porque o meu pai não é uma pessoa de se expressar muito e eu também acho que ele nem consegue se expressar de uma forma satisfatória que as outras pessoas vão entender. Quando criança, eu faria muita questão, mas agora, já não... Quando a gente vê alguém que tem uma figura paterna presente, a gente sente falta. E eu não tive isso. E me faz falta. Eu tenho uma amiga desde o fundamental, acho que 2º ano, eu saía muito com ela, eu saio ainda. Já viajei e tal. E aí quando a gente ia pro parque, a gente costumava muito ir no Oscar Niemeyer, andar de patins. E aí eu sempre via o pai dela participando. Tudo bem que ele tem o jeito dele, mas ele participava, ele jogava bola com ela, ele fazia essas coisas. E aí eu sempre tive vontade, inclusive eu falava isso pro meu pai, mas ele nunca se interessou. E se ele interessou, ele não falava, não sei. No sentido emocional, meu pai sempre foi distante e eu não gostava dele porque, porra, ele é um babaca. Ele era um babaca, ele ainda é um babaca.
Então, de certa forma, eu tava querendo que realmente isso acontecesse. Porque ele era insuportável lá em casa. Mas eu ficava com medo, tipo assim, o que vai ser daqui pra frente? Só que isso nunca ocupou muito minha cabeça, não. Nossa, meu pai, agiota de primeira, sonegador de primeira, cometeu uma caralhada de crime fiscal e o caralho. Sujou o nome da minha mãe sem ela saber, uma quantia absurda de dinheiro. Ele era alcoolista, ele é alcoolista ainda, eu acho, não sei, não tenho mais contato. Acho que é normal pra muito moleque da nossa geração mesmo, que é a relação com o pai mais complicada, mais fechada. Meu pai teve criação, meu pai era da roça, né? Então, tipo, o cara vem do interior e não tem esse bagulho de carinho assim e tudo mais. Né? Aí a gente cresce, às vezes tem gente que tem muito moleque que a gente convive que tem a masculinidade muito mais fechada, tipo assim, até mesmo gera muito preconceito também, de certo modo. E tipo, eu vejo pra ele da forma como ele só me olha. Às vezes ele não precisa falar nada. Eu falo, caralho, mano, parece que o velho não me quer mais em casa, sabe? Tipo assim, tem assim, óbvio, pode ter um exagero da minha parte, mas é como se ele perdesse o brilho com o crescimento dos filhos, sabe? Eu acho meio foda isso, é meio complicado, mas eu diria que a minha paixão por futebol vem muito por essa parada de ainda tentar manter contato com meu pai. Meu pai, foda-se, ele meio que, tipo, hoje em dia caga, sabe, pra futebol. E quem vai falar essas paradas pra ele, geralmente é eu, vai dar notícia. Tipo, não sei porque que meu pai se preocuparia, mas eu tô sempre atualizando o que tá acontecendo, sei lá, quartas de finais da Champions, tá ligado? Se o Bodo Glimt passou do Sporting, sabe, pra ele, tanto faz. É tipo, sensação dessa Champions, pai. Porra, o time da Noruega, o bagulho e tal. E ele, bacana. Mas assim, é uma das poucas coisas que eu tenho pra falar com ele. Porque eu não desenvolvi muita coisa pra falar com meu pai. Mais da parte da família da minha mãe. Meus pais são divorciados. Eu moro com a minha mãe. E vejo mais a parte da família dela, minha tia, meu avô, por parte de mãe. Não, eu converso bastante com meu pai, mas mais por mensagem, eventualmente eu vejo ele, saio pra ver ele, saio com ele, comer alguma coisa com ele. Quando eles se separaram eu tinha 4 anos na época. No começo me pegou muito, porque acho que eu era muito ligado ao meu pai também, e aí... Sei lá. Acho que eu não consigo muito desenvolver essa parte, não. E aí meu pai foi morar em outra cidade. E aí ele casou com uma mulher lá, ficou lá, tipo, muitos anos. E aí, acho que em 2018 ou 2019 ele veio pra Goiânia. Aí quando ele voltou, ele quis se aproximar mais, aí... Tipo, eu tô tentando, sabe? Eu não consigo ter muito assunto com ele, sabe? Tipo, os assuntos sempre é futebol, ou é mulher, ou é, sei lá, política. E aí, tipo, nossas opiniões são sempre diferentes, sabe? Mas assim, é engraçado essa questão de pais divorciados, porque eu acho que tem muita gente que tem pai divorciado. E é engraçado, a galera pergunta tipo assim, aí eu falo, tô indo pra casa dos meus pais. Aí eles, qual? Aí eu falo, os dois. Aí ele, como assim os dois? Seus pais moram juntos? Cara, minha mãe, ela faz tudo por mim, sabe? Ela, tipo, eu me inspirei bastante nela, tipo, tanto que ela foi guerreira, sabe? Ela, desde quando eu era mais novo, ela ia trabalhar e deixava eu e minha irmã com minha avó. Então, tipo assim, eu mal via minha mãe também, mas sempre vi que ela era bem trabalhadora, assim, nessa. A minha mãe eu tenho um contato bem mais próximo. É tranquilo, tudo bem que já teve momentos que não era, acredito até pela adolescência, que é uma fase mais complicada. Mas hoje em dia é bem tranquilo e eu sou próxima, eu falo muita coisa com a minha mãe. Inclusive eu saio muito com a minha mãe. Meus pais se ajudam, mas eles estão muito estragados financeiramente também. Eles fizeram péssimas decisões. Então, meu pai que me sustentava essa parte inteira, tipo 2022 até hoje, era meu pai que me ajudava mais. E minha mãe perdeu meu avô, que era a maior fonte de renda dela. Então, acabou que complicou, sabe? Pra achar dinheiro, velho. Não tinha dado tirar, sabe? E aí, entre minha mãe comer, meu pai comer e eu não comer, eu preferia que eles comessem e eu me dava um jeito, sabe? Eu arrumava uma forma. E aí eu fui deixando de lado, assim, priorizando eles, meus gatos principalmente. Tipo assim, meus gatos nunca chegaram a ficar, tipo, um dia sem ração, sabe? Porque eu sempre comprava ração pra eles. Em algum momento a vida ia funcionar. Eu tinha muita fé, basicamente. Eu tinha fé que em algum momento eu ia conseguir comer, sabe?
E eu tive muito suporte. Tipo, você não tem, mas eu tenho. Eu vou comprar alguma coisa pra você, sabe? Comer pipoca, por exemplo. Nossa, eu comi tanta pipoca quando tava passando necessidade, sabe? Pipoca, tomate, coca, sabe? Eu comecei a fumar muito também, porque fumar tira fome. Então eu fumava muito, comecei a fumar muita maconha. Muita maconha, porque a maconha me deixava... O mundo é belo de novo. E aí isso foi, tipo, piorando minha saúde mental, mas me deixava com menos fome. Na época era o que eu tinha, sabe? Eu ou passava fome, ou meus amigos me davam droga. Eu vivo muito no survival. Tipo, eu vou dar um jeito. Em algum momento eu vou conseguir, sabe? Comer, em algum momento eu vou conseguir beber água, em algum momento eu vou conseguir vingar, sabe? Mas enquanto isso não acontece, priorizar quem não tem escolha. Por exemplo, se eu tiver 50 reais pra comer, e minha amiga que tá tipo, pô, amiga, não almocei hoje ainda, pô, 50 reais é pra ela, sabe? No máximo, 25 pra cada uma, eu pago dela, eu como menos, e eu dou pra ela comer, sabe? Mas, tipo assim, priorizar quem me prioriza antes de mim mesma, sabe? Porque eu não vou morrer de fome, sabe? Eu não vou morrer de sede, eu não vou morrer dessas coisas, eu acho que eu sou estrelinha. Eu vou ser a exceção à regra. Eu não costumo ficar muito em casa, eu não costumo conversar tanto assim com eles. Eu acho que eu não sou, tipo, um exemplo de filho próximo da família, nem dos pais e tal. Pessoalmente, é uma coisa que é meio indiferente. Não faz muita diferença pra mim se seria mais próximo, menos próximo e tal. Mas uma questão, eu tô confortável na forma que eu tô, no relacionamento que eu tenho com eles. Mas você ama seus pais? Sim, muito, claro. Não tenho raiva deles, nem desgosto, nem nada do tipo. Só não acho que eu sou tão próximo assim deles. A minha avó materna, que ficava comigo maior parte do tempo até ela morrer também. A maior parte da minha infância, ela que estava mais próxima de mim, ia pra escola, me trazia de volta. Porque minha mãe trabalhava também, ela nunca parou de trabalhar enquanto a gente estava sendo bebê, criança. Então eu fui muito próximo da minha avó até ela partir do nosso plano corpóreo. Ela atuou bem como primeira figura materna mais próxima assim que eu tinha também. Mas não que minha mãe seja ausente, ela tá sempre presente, gosta de ajudar a gente, não nada desse tipo também. Minha avó, com certeza. Eu moro com a minha avó desde os 15 anos de idade. E minha avó, ela tem câncer, e na época que os dois estavam agravando, alguém tinha que ficar com eles, saca? Aí eu virei e falei, foda-se, né, eu vou ficar com eles mesmo, e é isso, eu vou ficar cuidando deles. Tanto é que antes de vir pra cá, eu tava ajudando, coloquei ele na cama. Meu avô, que a gente toda noite faz. Foi meio que uma questão de necessidade, em primeira instância, mas depois é comodismo. Lá é muito bom estar lá com eles. E lá é tipo um QG. E aí todo dia minha irmã, que não é minha irmã, né, minha prima de primeiro grau vai pra lá. Minha mãe e meu pai também vão pra lá. Eu constantemente estou com todos os membros da minha família diariamente. A gente é meio fraternal, assim, a gente é bem juntinho. Meus pais criaram a gente muito rodeado de carinho, de amor, de proteção. Como eu disse, eu moro perto da minha avó. Então, desde que eu nasci, quando a minha mãe teve que... não podia mais olhar a gente para ir trabalhar, ela deixava a gente com a minha avó. Então, meio que eu tenho... Minha mãe tem 5 irmãs e um irmão. E era como se todas nós fossemos... Elas todas fossem minhas mães e todos os sobrinhos fossem irmãos. Todo mundo ajudou a criar todo mundo e eu acho que essa proteção, esse carinho... sempre foi presente na nossa vida. Lá de casa eu sou próxima dos 3. Acho que são proximidades diferentes. Por exemplo, para contar coisas do meu dia a dia, eu acho que eu sou mais próxima do meu irmão, porque a gente se encontra mais. E também porque ele tem uma idade mais próxima à minha. Em geral, para contar coisas mais delicadas da minha vida, eu sou mais próxima da minha mãe, porque eu acho que a minha mãe é a pessoa que mais me conhece na vida. E pra sair, pra me divertir, pra contar coisas, contar qualquer coisa assim, eu sou mais próxima do meu pai. Sou próxima deles, a gente gosta de fazer as coisas juntos e é uma boa relação em família, assim. Eu tenho uma relação mais próxima com o pai, mãe, irmã, alguns tios, algumas tias. Algumas pessoas da família não têm muito contato, mas é uma boa relação familiar, sim. Eu vejo as vivências deles, né? Eu acho que eu me espelho muito no que eles viveram para não cometer os mesmos erros ou para cometer os mesmos acertos. Eu sou próximo dos meus pais. Do resto da minha família eu não sou muito próximo, não. Alguns deles é que minha família tem alguns problemas entre elas, né? Uma coisa bem difícil, assim, de lidar. Nossa família com situações financeiras, várias brigas, várias rixas. Eu acho que famílias unidas acabam dando uma base para a pessoa muito maior. Você encontra pessoas de locais diferentes, de profissões diferentes, de passados diferentes, de experiências diferentes.
e acaba tendo esse diálogo, pessoas que estão dispostas a te ajudar, pessoas que no futuro você pode contar e que elas podem contar com você. Você tem uma rede de cooperação entre as pessoas muito maior. E esses são os benefícios de ter uma família unida. Eu sou próximo, mas eu não sou íntimo. Como assim? Eu sempre cresci sendo muito na minha dentro de casa, sabe? Então eu nunca me abri com os meus pais, eu nunca me abri com os meus irmãos. Eu acho que eu nunca sequer falei, tipo, eu te amo pra alguém da minha família, apesar de que eles saibam. Eu não sei dizer como que isso me afetou, mas eu acho que eu cresci dentro de uma casa com pouco afeto. Por muito tempo, quando eu era bem novinho, eu era uma pessoa muito grudenta. Então eu era muito grudado, assim, o tempo inteiro abraçando minha mãe, minha irmã. E quando eu fui crescendo, eu percebi que as pessoas não gostavam tanto disso, desse grude. E eu fui me tornando uma pessoa mais apática. Eu cresci muito sozinha, porque a minha mãe não deixava eu brincar com os amiguinhos do prédio quando eu era pequena. E eu não tinha irmã, eu fui ter irmã só quando eu tinha 9 anos. Então, ter os amigos só da escola, quando se é pequeno e fica só 4 horas por dia com eles, não é lá essas coisas. Principalmente porque no resto do dia você meio que fica sozinha. Meus pais sempre trabalharam o dia todo. Então eu ficava sozinha. E brincar sozinha é muito ruim. Você já brincou sozinha? É terrível. Eu era péssima brincando sozinha. Então eu ficava com a TV. E não era o que eu queria. Bem, se tem algo que nós aprendemos nessa parte do programa é que grande parte das famílias brasileiras são desunidas e que nós temos péssimas figuras paternas. Seu pai também te abandonou quando você era pequeno? Relaxa, meu amigo. Tem um monte de gente que foi obrigado a crescer sem pai e você tá longe de ser o único. Mas, convenhamos, nem todos os nossos problemas são hereditários. E a maioria dos que são só um pontapé para desafios ainda maiores. Por quais perrengues nossos queridos jovens passam? Isso você confere nos Jovens com Z. Eu acho que eu sou animado. É difícil você me ver num dia assim que eu tô quieto, calado. Se você me ver num dia que eu tô triste, quieto, calado no canto, é porque aconteceu alguma coisa. Porque 99% das vezes eu tô sempre feliz, conversando com todo mundo. Sei lá, eu tô dirigindo, aí passa aqueles caras no semáforo, eu puxo conversa com ele, fico mexendo com ele, enchendo o saco às vezes só. Eu acho que eu sou um pouco pra baixo, mas não porque eu sou triste. Eu não sou triste, eu não tenho muitas coisas do que reclamar. Até porque, como eu falei mais cedo, quando eu tenho algum problema, eu gosto de resolver os problemas, eu gosto de resolver problemas, então quando eu tenho problemas eu não costumo ficar tão triste assim. Mas eu não sou uma pessoa muito energética, de pular por aí, ou correr, de fazer muitas coisas, eu sou mais quieto. De forma geral, eu sou uma pessoa bem neutra, bem tipo um quadro em branco. Eu acho que ser feliz não deve ser o objetivo de ninguém. Eu acho que ser feliz é uma grande mentira que propagaram aí na sociedade pós-moderna. Você deve ser feliz, você deve sempre ser feliz, que você deve buscar felicidade, e não. Você vai ter que lidar com pessoas, você vai casar. Você vai casar, você vai lidar com uma pessoa muito diferente de você e você vai brigar com ela. Você pode até estar em momentos não felizes com ela, mas você deixou de ter seus deveres de cônjuge. Você pode não estar feliz com seu filho, ele deixou de ser seu filho. A vida não é sobre ser feliz, a vida é sobre lutar junto com pessoas que estão ao seu lado e fazer o mundo um lugar um pouquinho melhor. Tipo, eu estou feliz, eu vivo momentos felizes, mas eu acho que é conviver constantemente com um elefante no meio da sala, um elefante triste no meio da sua sala, que é conviver com a depressão desde sempre. Faz 7 anos que eu vou no psicólogo, faz 7 anos que dizem que eu tenho depressão e 7 anos que nunca melhora. Eu falo pros meus amigos que eu já tomei um bingo de remédio, que se tivesse um bingo de antipsicótico, antidepressivo, alguém fizesse, eu provavelmente ia ganhar. Porque eu já tomei de tudo quanto é remédio. Atualmente eu tô bem estável com minha medicação atual. Mas eu tomo remédio sim. Eu sou muito ansioso, eu tenho um TDAH muito atacado. E como se diz, né, depressão não tem cura. Uma vez que você tem, não se cura, né? Eu nunca nem tive interesse de tentar saber, saca? Eu acho que se eu tentar saber, isso vai virar meio que um escapismo pra mim. E eu não quero ter que justificar quem eu sou por um transtorno. Eu quero justificar só como uma personalidade. Eu sou uma pessoa muito feliz. Só que eu acho que se fosse pra me definir em algo, seria aleatoriedade / impulsividade. Eu sou uma pessoa que sempre vai estar com humor inconstante, porque é um bagulho que eu gosto de experimentar. Quando eu tô triste, eu não foco em ficar feliz, eu foco em focar porque eu tô triste. Sei lá, tô com raiva, eu tento entender assim. Mas, no geral, eu acabo me colocando muito como alegre, porque eu acho que eu não quero... É muito mais divertido estar sorrindo e tentar se divertir do que
ficar só pra baixo, negativo, saca? Acho que eu sou uma pessoa feliz vivendo num mundo muito triste, velho. Eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa feliz, que tenta ser feliz com as coisas da minha volta, mas o mundo é um mundo triste, sabe? E tem gente que consegue aproveitar isso, a maioria das pessoas são rancorosas, guardam muita mágoa. Pô, quanto preconceito eu já não sofri na vida? Por ser preto, por ser trans, por ser meio aviadado, na época que, né, não tinha saído do armário ainda. Eu acho que o mundo ele é difícil, mas eu acho que se você se esforçar, você consegue viver o bem do mundo, sabe? Não é sobre questão de privilégio, sabe? Eu tenho a sorte de viver numa vida boa. Eu acho que até no fundo do poço tem o que se aprender, sabe? Eu me considero uma pessoa feliz e ansiosa. Eu acho muito difícil eu ficar triste de verdade. Porque eu sempre tentei ser uma pessoa que vê muito o lado bom das coisas. Pra mim tudo é experiência. E se a gente não vive pra aprender, a gente não se torna melhor. Então eu sempre tento manter os ânimos. Mas, ao mesmo tempo que eu tento manter os ânimos, a ansiedade bate muito forte. Eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sou feliz, mas muito ansiosa. E essa ansiedade dá uma balançada ali nos outros sentimentos, né? Recentemente, há um mês, eu fui diagnosticada com bipolaridade. Meu psiquiatra me diagnosticou com bipolaridade. E eu acho que hoje eu, medicada e fazendo o tratamento correto, eu me vejo como uma pessoa feliz. Mas o último ano ali, pra mim, foi um ano muito difícil. Então, normalmente quando a gente fala da bipolaridade, a gente pensa nos picos, né? Um pico muito alto e um pico muito baixo. Eu ficava nos dois, eu ficava oscilando muito. E hoje eu vejo que eu tenho essa consciência emocional e consigo trabalhar melhor isso em mim mesma. E eu me considero uma pessoa feliz. É bom ver que a maluquice é genética, sabe? Então, por exemplo, a minha avó paterna, ela se matou porque ela tinha transtorno alimentar e bipolaridade. E eu acho isso muito lindo, porque eu sou igual a ela. Nós somos iguais, a gente tem essas... Eu também sou bipolar por conta dela, provavelmente, porque é genético, né? Véi, eu tenho o principal que me cerca hoje em dia é a distorção de imagem, né? Eu não tenho mais problema com comer, eu como o que eu quiser comer. Só que às vezes eu me olho no espelho e eu me vejo, 6 vezes maior ou 4 vezes menor do que eu tô. E aí eu fico, velho, eu nunca tô, magra saudável, sabe? Ou eu tô imensa de gorda na minha cabeça, ou eu tô caquética de magra, sabe? De fazer assim, sabe? Tá, muito magra. E é isso, nossa, brinco com a mente do palhaço. A minha mãe, ela é borderline também, bipolar também, e ela tem obesidade mórbida. Ela tinha, né, quando eu tava crescendo. Então ela era muito ligada com saúde, com comer direito, pra poder ela mesma emagrecer. Só que aí ela, um dia eu tava comendo, patê de atum com aqueles biscoitos de arroz que não tem gosto de nada. Sabe aquele biscoito redondo? Péssimo. Com patê de atum, 3 calorias, sabe? De almoço, lanche e janta. E em outro dia a gente tava almoçando lasanha, jantando no McDonald's, comendo Habib's de madrugada. Então, eu não tinha muita certeza, eu tinha muita insegurança alimentar. Ansiosos, deprimidos, neurodivergentes. Parece que todo mundo hoje em dia tem um probleminha dentro da cabeça que afeta todas as suas ações. Seja com ou sem diagnóstico, quando nós temos problemas, nós costumamos tentar resolver eles. Você tem diversos métodos ótimos para fazer isso. Terapia, meditação, remédios controlados, esporte, até a religião pode te ajudar. Mas você também pode encher a cara e fumar que nem uma caipora. Você fuma então? Fumo. Você fuma muito? Fumo muito. Você diria que você é viciado? Com certeza. Eu fumo... Eu diria que eu fumo por conta da ansiedade, mas eu acho que nem é por conta, obviamente isso ajuda, mas não é por conta da ansiedade. Eu acho que é porque eu não me importo. Nunca me importei muito assim comigo e tal. No sentido de saúde, me importo, óbvio, vou no médico. Me preocupa uma hora eu tenho que parar. Gente que fuma pode, né? Acaba com a vida por pendrive. Mas não tanto também. Eu acho que próximos de mim, acho que uns 2, 3 que fumam. A galera acha que eu fico julgando eles. Mas eu não julgo, eu só não quero. É uma parada que eu odeio bastante, velho. Eu odeio fumar. Desde o começo. Eu não sei nem por que ideia eu comecei essa porra, mano. Eu não sei explicar, velho. Eu tô me sentindo mais sozinho. E aí, quando eu fumo, eu sinto uma paz, tá ligado? Uma organizada. Meio que um reload.
volto pro checkpoint. Cara, eu fumo todo dia, só que eu bolo um tabaco pra durar um dia. Eu não sei, eu não tô tentando parar, eu acho que se eu tentar, eu consigo. É que nem aquele amigo seu que fuma pra caralho e fala, mano, quando eu quiser eu paro, mas tipo, o moleque nunca para. Eu acho que eu tô que nem isso aí, velho. Mas eu acho que não quando eu quiser parar, não sei, velho. Não sei se vai ser fácil, provavelmente vai ser difícil. Provavelmente vai ser difícil, mas eu vou tentar. Nunca me deu vontade, eu detesto o cheiro, seja de qualquer coisa, seja maconha, seja paieiro, seja cigarro normal, seja vape, narguilé, o que for, eu detesto o cheiro de qualquer uma dessas coisas. E eu vou buscar não estar no mesmo ambiente. Então, assim, não tenho nada contra você que fuma. Você quer fumar? Tudo bem, ok, mas eu não quero estar presente naquele momento. Eu não vou falar pra você, nossa, para de fumar, você vai morrer por causa disso. Não, mano, faz o que você quiser. Na verdade, o que mais me deu efeito até hoje foi cigarro. Eu comecei a fumar quando eu tinha saído de um relacionamento. E aí, mano, não sei o que deu na minha cabeça. Acho que eu nunca tive naquele momento, né? Que nem eu falei, eu sou uma pessoa muito astral, feliz e tal, otimista. Mas naquele momento, mano, tipo assim, eu tava muito deprimido e tal. Eu falei, mano, eu preciso fumar pra me acalmar, eu tava tremendo, tá ligado? E aí, naquela época, mano, eu comprava uma massa de cigarro e, tipo assim, menos de uma semana eu acabava com a massa inteira, sabe? Menos de 2 dias e tal. A partir daí, até esse meu momento de me curar dessa grande situação que eu tava passando, eu fumava normalmente, sabe? Até que eu comecei a sair muito com meus amigos e tal, e fumava também nos rolês com os amigos, né? Bebia, fumava, pá. Até que comecei a cuspir sangue cada cigarro, tá ligado? Aí eu falei, mano, que parou, não fumo mais, que... Não sei se é bagulho meu, não sei explicar, mano. Porque, tipo assim, conheço muita gente que fuma muito mais pita todo dia e nada aconteceu. Mas eu, mano, hoje em dia mesmo, eu acho que se eu voltar a fumar cigarro, tipo, se eu fumar uns 2 cigarros, eu acho que eu começo a cuspir sangue de novo já, sabe? Cara, eu acho que tudo que vicia a pessoa, tudo que me vicia, eu tento evitar, porque eu sei que eu vou viciar se eu continuar usando aquilo. Eu fumo muito, desde os 14 também. Eu fumava narguile com os 12. Minhas amigas tinham irmãs mais velhas, as irmãs mais velhas fumavam. Então aí eu só fumava com elas. Depois eu comecei a fumar com 13, no meu primeiro pod. E aí do pod eu fui paieiro, cigarro. Aí depois eu fumei 1 ano inteiro só cigarro, sem fumar pod. Aí depois eu voltei a fumar pod porque eu não gosto de ficar fedida, basicamente. Você fumava muito? Chegou no ponto de ser uma carteira de cigarro por dia, assim. Muito mesmo, sozinha. Já fumei maconha, mas também nada que eu falo, ai, que vontade, tá ligado? O máximo que me dá, que nem eu falei, dá uma vontade de tomar uma cervejinha com meus amigos, só. Talvez fumar um beck com meus amigos, de vez em quando. Tipo assim, dia especial. Tem semanas que eu fico sem beber. Mas, tipo assim, se eu vou pro rolê pra beber, eu vou lá e bebo. Ah, porque eu acho divertido. Pô, você se sente idiota. E é tão difícil você se permitir ser idiota, às vezes. Até pra você mesmo, que é legal. Você bebe? Bem ocasionalmente. Já ficou bêbado? Uma vez eu me arrependo profundamente. Na minha defesa era antes de eu ser pet. Ah, cara, eu acho que... É porque não é uma experiência agradável e, assim, o pós. O pós é o momento que você entende a grandeza daquilo que você fez. E muitas pessoas ignoram isso e falam assim, não, eu quero aquela êxtase do momento. E realmente, a êxtase do momento é muito boa. Mas é aquele negócio, depois que eu fui mudando, eu me converti ao cristianismo, que fui pensando sobre as coisas, eu pensei assim, cara, estar embriagado não é algo bom para as pessoas que estão à minha volta, não é um bom testemunho para os outros. E também não é uma coisa tão boa assim. Assim, não é uma coisa que eu busco. Eu quero buscar coisas maiores do que isso. Porra, eu comecei a beber muito cedo, mano. Comecei a beber muito cedo. A primeira vez que eu bebi na vida, e foi um copão de vodka, acho que ficou marcado no meu código, no meu DNA, assim, no meu sangue desde esse dia. Tinha 14 anos de idade, mano. Eu bebi um copão de vodka do BK, 400ml, eu acho que tem um copo do BK. Então, assim, a partir daquele dia, pra mim, tipo assim, mano, gasolina, né, velho? O carro tem que andar, combustível, né? Eu bebo quando dá na telha, mas não necessariamente quando dá na telha. Eu não sou aquela pessoa que tá no dia a dia e fala, nossa, que vontade de beber, sabe? Eu não sinto falta. Mas se tivesse uma garrafa, que agora eu estava nessa entrevista com a garrafa de vodka na mão aqui bebendo, sabe? Chega a ser artístico, assim, a minha bebelância, assim, quando tem. Quando beber pra mim é um estilo de vida, eu acho. Então, tipo assim, não é sempre que você pode estar na academia, mas quando você vai, você tá vivendo a vida de alguém na academia, sabe? Comigo é a mesma coisa, não é sempre que eu vou estar com a garrafa de vodka na mão, mas quando eu tiver, eu tô vivendo a vodka, velho. Já tive contato com álcool, mas eu não sou uma pessoa que é viciada. Se o ambiente não tiver álcool, ok pra mim, então é algo mais casual, né, que eles falam. E eu bebo também, não é pra ficar bêbada, eu nunca fiquei bêbada, eu não tenho vontade nenhuma de ficar. É mais pelo gosto, tanto é que as pessoas falam que eu sou chata pra beber e eu sou mesmo. Gente, cerveja é péssimo, vinho é muito ruim, eles amargam, de amargo já basta a vida. Eu não quero coisas que, tipo, não tem aquele doce. Sim, só coloca. Desde os 14. Como assim?
Com 14 anos eu fui psicologicamente diagnosticada com alcoolismo. Eu tava na pandemia, meu pai bebia muito. E meu pai sempre foi do tipo que não bebe. Meu pai não bebia na minha infância. E aí ele começou a beber. Aí eu falei, então por que você pode e eu não posso? E ninguém me explicou porque eu não podia. Ah, porque a idade. Ah, porque você não pode legalmente. Eu tipo, tá, mas isso não me explica. Me disseque a informação, me fala por que eu não posso. Hoje em dia, se me tivesse me falado assim, que vai danificar seu cérebro pra sempre, eu ia falar, tipo, ok, não vou beber. Mas, tipo, não me explicaram isso. E eu bebia, eu dormia bem, eu tinha depressão, tava, tipo, extremamente depressiva. Então, tipo assim, eu bebia, ficava no meu próprio quarto, ouvindo uma música do Tim Bernardes, assim, ó. Não me matava, eu ficava, tipo, mano, é isso. Quem precisa de remédio psiquiátrico? Bebida. E eu comecei a beber, eu tinha 13 anos. Aí eu comecei a beber, tipo, todos os dias, basicamente. Aí com 14 eu bebia, tipo, todo fim de semana. Aí com 15 eu bebia todos os dias da semana. Qualquer coisa. E era, tipo assim, sem controle algum. Mas a doença não se dissipa. Você, uma vez diagnosticado, você nunca mais para de ser alcoólatra. Então. Não bebo, mano. Não, assim. Bebo não com frequência. Geralmente socialmente, mas eu não faço questões de beber. Mano, eu tenho muita parada de beber alguma coisa que eu não considero ruim. Então, sei lá, é foda. Eu não gosto de cerveja, não sou muito fã. Pra mim, cerveja boa é cerveja que é mais fraca. Então, sei lá, toma Mistel, sabe? Mas eu não faço questão, tipo, se eu for pegar, não, eu vou comprar isso pra beber em tal evento. Vou comprar, sei lá, uma Beats, uma canelinha que eu gosto, sei lá, algum bagulho assim doce. Em relação com a bebida, eu tenho uma relação relativamente ruim com a bebida, porque meus pais são duas pessoas que não são saudáveis por causa da bebida. E eles são o tipo de pessoa que bebem todos os dias. Não de, tipo, encher a cara, ficar bêbado, fazer merda. Mas eles bebem todo dia. E é uma coisa desagradável. Por causa disso, eu me regrei muito pra beber desde que eu comecei a beber de verdade. Então eu tenho uma regra que eu só posso beber sexta-feira depois das 17. Então de segunda a sexta, se eu for beber, é tipo um drinkzinho, nem uma cerveja. E aí sábado, domingo eu não bebo, mas o sábado escaralha. Você bebe? Bebo. Muito? Hoje em dia não mais tanto. Tô tentando evitar beber meio de semana, mas já teve época da minha vida assim, que era vodka pesado diariamente. Ali meu final de terceiro ano, mano, era todo dia me anestesiando pesado na vodkazinha, mano. Por quê? Mano, porque é bebida, porque se fosse comida eu comeria. Eu acho que minha intensidade na época eu descontava muito na bebida. E aí, pelo mesmo motivo que todo alcoólatra bebe, eu bebia. Quando você começa a ter os sintomas físicos assim e tá mal, você vira e fala, se eu quero manter esse estilo de vida, eu tenho que dar uma regrada, saca? Aí, saúde ruinzona, saca? Lá pros meus 17, 18, ou diarreia explosiva toda hora. Era papo de ficar doidão, fazer merda, brigar na rua, passar mal, me machucar e não perceber porque eu tava anestesiado, depois ver que eu tava fudido, vomitar sangue. Uns trem meio pai assim, saca? Hoje em dia eu só tenho um vício na vida, que é o Neossoro. Gente, como que pode um negócio tão pequeno causar tantos estragos? Mas é o único vício que eu tenho. Você usa Neossoro pra quê? Pra colocar no nariz, pra desentupir. E eu acho que é esse ponto. Nossa, é muito bom. Meio que custa R$5. Você colocar seu CPF lá na Drogazil, sai por R$6 no máximo. É muito bom. Na N6 sai 4 às vezes. Você tem um Neossoro aí? Com certeza! Eu bebo, eu fumo e raramente dropo ácido. Já teve época que eu dropei muito ácido, assim, só que não faz bem, mexe com a cabeça absurda. E aí eu prefiro dropar raramente, assim, só como diversão. Eu trato droga como uma poção mágica em um jogo, saca? Eu tô jogando ali Terraria, tenho que tomar a poção de brotar mais inimigo, porque eu tenho que farmar. Vou lá, faço ela e tomo. Tô numa rave, meu pé tá doendo pra porra. Caralho, vai ali um MDzinho. Caralho, tô aqui num rolezão, mano, sei lá o que, popó, cocaína. Saca? Acho que tá seus momentos as substâncias. O problema tá no tópico do vídeo, o vício. O uso constante. Então, eu já, por exemplo, já cheirei pó, já usei MD, fumei crack sem querer. A lenda de que eu experimentei metanfetamina, já tomei LSD, bala, já tomei o MDMA, que é o MD com a metanfetamina, que é a bala de 2 cores. Já cheirei rapé, já fumei um charas lá, que é meio que um alucinógenozinho. Saca? Já dei as portas, porque eu acho que não tem como eu saber se algo é ruim ou se faz mal pro meu corpo se eu nunca experimentei.
Só nunca heroína porque eu morro de agonia de agulha. Já, mas nunca foi minha vibe não, mano. Já... O verde, né, o fino de sempre. Já, mas nunca bateu legal em mim. Não é nem questão de bad trip, foi só tipo assim... Fiquei com sono, eu falei, nossa, se eu quiser ficar com sono, eu durmo, porra. Sei lá, eu tomo melanina. Melanina não. Melanina já tem demais. Ai, eu vejo Deus na droga, velho. Não na droga, né? Na maconha, mas eu vejo Deus. Tipo, é a coisa que mais me aproxima de Deus. É a maconha, de verdade. Eu fumo em casa e eu fico tipo, mano, Deus é lindo. E eu tento ser uma pessoa melhor porque eu tô fumando. E aí eu fico vendo beleza nas ervas naturais. E eu fico tipo, mano, ancestralidade, isso é lindo, sabe? Ai, tão ancestral. Eu fico pensando que eu sou a Pocahontas, sabe? Fico, ai, que coisa linda de viver. E eu fico só tão suave, fico tão tranquila, não tenho ansiedade, não tem trauma, não tem nada me perseguindo, não tem nada me seguindo, não tem passado, não tem presente, não tem futuro, é apenas a droga. É apenas a brisa, é apenas a marola. E você fica tão... Que delícia, sabe? Todo vídeo que tá... Todo conteúdo que você consome é mais gostoso. Qualquer música que você é mais gostosa. O frio é mais gostoso. O calor é mais aconchegante. As músicas são mais melancólicas. Sabe? Tudo é mais gostoso, sabe? Bebe um copo de água, você é tão grata pelo aquele copo de água, sabe? Você come uma comida gostosa, você fica tão grata por isso. Tipo, ai, deixa mais próxima de Deus, sabe? Eu fico tão grata pela existência na nós, sabe? Todo mundo tem um vício. Não existe uma pessoa no mundo em que ela não seja viciada em algo. Todo mundo tem algo. E vício não é só aquilo que te traz prejuízo. Vício é tudo aquilo que você não dá conta de viver sem, saca? Você usa muito celular? Uso muito. Você acha que é um problema? Acho que é um problema. Por que você usa tanto celular? Eu não sei. Eu realmente não sei. É um objetivo meu esse ano, inclusive, diminuir meu tempo de tela, de uso de celular. Aí eu comprei coisas pra fazer bordado. Assim, eu me irritei. Eu me irritei muito pra colocar a agulha na linha e fazer o bordado e tal. Só que nesse momento de estresse, eu fiquei 1 hora fora do celular, então acho que pra mim já valeu a pena. Mas eu vou ficar boa no bordado ainda, só falta treinar. A nossa geração cresceu muito com o celular, então tirar isso é muito difícil, porque meio que faz parte da gente, né? Eu acho que quanto mais tempo eu passo no celular hoje em dia, mais inútil eu me sinto. Mas ao mesmo tempo tem uma certa coisa que me conforta em ser viciada no celular, é porque eu realmente consumo coisas que me deixam feliz. Eu consumo muito YouTube, muito documentário, então eu acho que tem sua parte ruim, com certeza, né? Mas não dá pra lutar contra hoje em dia. Então o que eu posso fazer é tentar fazer algo de útil com ele. Mas, porra, ali a gente se acostumou muito nesse jeito de receber informação a todo momento. Então o celular meio que vira parte nossa. Tipo assim, porra, aí você vai pra um lugar sem internet, você já fica meio assim, porra, que tem o que fazer lá, porque senão eu vou ficar maluco. 3 horas é muito. Tipo, o nosso dia tem 24 horas, a gente passa 12 horas acordado, 3 horas é o quê? 1/4 do seu dia? É muita coisa ali. Não sinto que me prejudica não eu usar o celular. Ainda mais com todos os avanços que tem hoje, tecnologia. Tudo que você tem uma dúvida aqui, onde que eu vou pesquisar? Você vai lá e pergunta para qualquer inteligência artificial, ele te explica ali da melhor forma. Mas é um pouco difícil hoje, porque nós somos dependentes do celular para muitas das nossas atividades. E isso é uma coisa que não tem como a gente tirar. Mas é sempre assim. A gente vai pegar o celular para resolver algum problema, a gente vai e abre o Zap. A gente vai pegar o celular para resolver algum problema e abre o Instagram. E esse é um problema que eu venho lutado ativamente. Mas sim, meu tempo de tela, de uns 6 meses para cá, reduziu substancialmente, mas que ainda não seja satisfatório para mim. Quer usar sua maconha? Use, mas tenha controle. Quer beber seu álcool, seu Negroni? Beba, mas escolha um dia. Não deixe que isso atrapalhe sua vida. Não perca seus familiares. Não percam suas famílias. Não percam seus amigos. Tome cuidado com seus vícios. Ok, como apresentador do programa, eu acho importante dizer algumas coisas. Número 1. A idade mínima para consumo de bebidas alcoólicas no Brasil, e fumo também, é de 18 anos. Número 2. Não abuse de substâncias. Número 3. Sempre que possível, procure ajuda. E número 4. Não é normal tossir, cuspir, vomitar, urinar ou defecar sangue. Mas, fora tudo que a gente acabou de escutar, o que esses jovens promissores têm na cabeça pro futuro? Porque, afinal, a gente não vai ser jovem para sempre. Será que dá para pensar no nosso futuro, nessa economia, com todas as guerras, crises políticas, sociais, tecnológicas? Você confere isso nos Jovens. Vamos ver.
Eu tento não criar expectativas. Eu não sei, eu não vejo muita vantagem em gastar esforço mental nisso, sabe? Porque eu não consigo... Sei lá, se eu ficar pensando em 1000 cenários, não vai impedir que algum deles aconteça ou não vai garantir que outro aconteça, sabe? Então, eu prefiro tentar ir deixando acontecer. Eu gosto de pensar sobre o que tá nas minhas mãos, sobre algo que eu posso fazer algo a respeito. Então, à medida de que tem algo que eu possa fazer, que esteja sob o meu controle, eu gosto de pensar sobre. Com certeza me afeta, me deixa preocupado, frustrado, irritado, mas eu sei que eu não posso fazer nada a respeito. Então, não é uma coisa que eu invisto muito do meu tempo, da minha energia, das minhas forças para pensar a respeito. Eu pretendo ser bem firme, sabe, nas paradas que eu começo a fazer, porque eu tenho um grande problema de começar algo e não terminar, sabe? Acho que a faculdade está sendo um desafio para mim por conta disso. Agora eu já pensei em trancar, mas também quem nunca, né? Eu quero ter essa resiliência, sabe? Cara, é aquele negócio, a minha vida depende só de mim, né? Se eu quero conquistar algo, depende de eu ir atrás. Não vou falar assim que eu não procrastino, que eu tô sempre tentando ir atrás. Lógico, tem uns dias que você tá numa preguiça lascada, você tá num desânimo, às vezes, acontece alguma coisa na sua vida que te desanima. Mas eu sempre tento buscar meus objetivos, correr atrás do que eu quero. Porque eu sei que se eu não for, ninguém vai por mim. Não tenho vontade de correr pra casar, não desespero, não. Eu acho mais importante você... Quando está solteiro, claro, se aproveitar como momento para você solidificar na palavra de Deus, de você solidificar como profissional, porque, desculpa, você não vai sustentar o casamento com amor não, tá? E emocionalmente, você tem que estar muito preparado nessas coisas para casar, e hoje as pessoas têm, no meio crente, tem um desespero muito grande para casar quando elas não tem nenhum dos três. Desculpa, você não vai conseguir sustentar uma família sem trabalho. Não vai rolar. Se você for imaturo, você não vai conseguir lidar com sua esposa quando ela tiver problemas. Da mesma forma, se ela for imatura, ela não vai lidar com você se você tem problemas, quando você tiver problema. Você tem que buscar amadurecer. Arrumar um bom trabalho, ter a minha própria casa, não uma casa, mas um apartamento, um lugarzinho meu. Morar com alguém que eu goste de verdade. Eu quero... A principal ponto é, ter o meu lugar e uma estabilidade financeira. Eu quero fazer mestrado e doutorado, fora do país doutorado, talvez casar e criar uma família, ter um emprego legal. Estar viva é importante pra fazer tudo isso. Sim, eu quero ser mãe. Eu acho que, sei lá, 2 pessoas da entrevista aí falam sim pra isso. Cara, é porque eu acho que é muito legal você criar uma família. E eu sei que famílias são vários formatos, tá ligado? Só que eu acho legal. Eu não sei, eu acho legal a ideia de ter filho, tá ligado? Eu acho fofo a ideia de criar uma pessoa para o mundo e ver ela se desenvolver e ver ela ter suas próprias escolhas. E ver ela criando escolhas além de você, e você, caralho, de onde surgiu isso? Mas surgiu de algum lugar. É bem legal. Mano, eu acredito muito nessa, de, pelo menos eu tenho um olhar bem positivo em relação a isso, sabe? De dar progressão nisso. Só que assim, pra mim eu penso e eu acho que tem um pouco de influência sobre querer ter filho, eu acho que é passar adiante, o que eu pude extrair de bom da minha relação com os meus pais, mas tudo ao redor, né? Porque não tem como afastar isso. Eu penso em formar uma família, ter 2 filhos, uma casa e... Eu gosto muito do Brasil, mano. Muito. Mesmo que às vezes a situação não melhore, que eu ganhe o máximo de dinheiro pra ter estabilidade pra minha família, que eu consiga ainda me manter no país que eu nasci, mano. Eu gosto muito daqui. De verdade. Eu sinto que muitas vezes eu me sinto um coach, né? Mas se eu for ficar pilhada com o que pode acontecer de ruim no meu futuro, eu não vivo nem o presente, nem o futuro que eu quero. Então é melhor eu acreditar que ele vai acontecer, porque enquanto eu tiver que gastar energia pensando no que não vai acontecer, por que eu tô pensando nisso, tá ligado? Nem faz sentido. Mas eu acho que daqui a pouco passa. Porque daqui a pouco eu vou ser, né? Vai ter algum momento, acredito em Deus, com fé em Deus, que vai ter algum momento que eu não vou ter que esperar virar mãe, que eu já vou ser mãe, que eu não vou ter que esperar casar, que eu já vou ter casado, que eu não vou ter que esperar me formar, porque eu já vou ter me formado. Eu espero que essas coisas aconteçam cada vez mais frequentes, cada vez mais... Em algum momento eu vou ser feliz, sabe? Tem uma música de Bernardo sobre isso. Por exemplo, eu sei que eu fiz as minhas escolhas e que a minha vida é minha vida, mas... Então tem amigos meus que já estão formados, que já têm trabalho, que estão casando, amigos meus que têm filhos. Tem gente que, formou comigo no ensino médio e tá com 2 filhos.
E, tipo, tem casa, apartamento, e aí você vê que, tipo, pô, eu tô na faculdade, eu tô me matando pra pagar minhas contas, não tá sobrando dinheiro pra nada. Não tenho previsão nenhuma de ter uma casa própria, de ter um carro, e a galera tá, tipo, deslanchando na vida, sabe? Meus pais pagam as minhas contas, então quando eu formar, o que eu vou fazer? Meus pais pagam as minhas contas pra eu estudar, e quando eu formar? Eu vou ter um emprego pra eu pagar minhas contas? O meu emprego vai pagar o meu aluguel, minha alimentação, e eu ainda vou ter tempo e dinheiro para o meu lazer? Então acho que é isso, acho que o que mais me pega na ansiedade é a questão de financeiro. Eu não consigo me ver daqui 5 anos, eu nem quero também. Tipo, tem as coisas que eu quero alcançar, eu quero fazer um mestrado e tal, quero publicar um livro, tem essas coisas que eu luto pra fazer. Só que, porra, eu não tenho, tipo, quero estar necessariamente casado, morando necessariamente em tal lugar. Minha vida já virou de cabeça pra baixo tantas vezes. E eu não quero ter algo pra seguir também. Eu gosto de viver meio que assim, sabe? Meio que, tipo, porra, vai que às vezes aparece a maior oportunidade da minha vida, sei lá, o Toguro me chama pra Mansão Maromba. Pô, eu tô indo. O que hoje você falaria que é sua vida, que é verdadeiro, amanhã pode não ser mais. E é muito angustiante você viver nisso. E hoje em dia, porra, é o padrão você viver nisso. Eu gostaria de aprender mais coisas, né? Não só no sentido de coisas que vão me ajudar no futuro profissional, mas também coisas relacionadas à história, filosofia, religião, teologia, etc. Viajar, gostaria de passar mais tempo com meus amigos. E provavelmente não vai acontecer, mas eu gostaria de ter mais tempo livre. Cara, eu acho que a humanidade tá com tendência a ser mais idiota do que é. Tipo, eu não sei o que esperar, sabe, do futuro. Cara, eu sinto angústia, sabe, que a gente tem muito potencial, principalmente a nossa geração. Só que a gente tá mais pro comodismo, sabe? A gente vê uma parada na política que acontece. Tipo, a gente não tem mais a coragem de ir lá no Planalto reclamar, tipo, de fazer um acordo, um protesto e reclamar. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é ir no Twitter reclamar sobre aquilo dali. Aí as autoridades, para falar que aquilo ali é um controle que ela pode ter, elas vão ceder, né? Mas, tipo, quem garante que daqui 20, 30 anos, você reclamar no Twitter vai adiantar alguma coisa? E eu acho que o mundo está se encaminhando para um momento muito sombrio do jeito que está indo agora também. Eu acho que o mundo está se encaminhando para várias e várias guerras. E é isso, eu acho que o mundo não tem uma perspectiva boa da rota que está indo. Mas nós, como jovens, temos a missão, né? E não missão extraordinária, assim. Não é como se nós fôssemos escolhidos, uns grandes heróis, não. É porque os jovens não lideram só o futuro, os jovens lideram o presente. Eu acho que botar mais alguém no mundo é meio que crueldade hoje em dia. Porque eu não tenho muita perspectiva de melhora para a humanidade. Na minha cabeça só vai piorar, só vai ficar cada vez mais quente. Eu acho que é miserável botar um filho meu para andar na rua e ser 50 graus, saca? Porque para mim é uma miséria ser um jovem daqui 10 anos. Acho que muita gente, assim como eu, pensa que é um merda, porque a gente vê tudo que nossos pais fizeram com a nossa idade. Pensa, nossa, por que eu não tô igual a eles? Mas a gente não tem que se comparar com eles. A gente não tem que se comparar com ninguém, na verdade, mas acho que sempre tentar trazer tudo para a realidade onde a gente vive. Tipo, é muito injusto com nós a gente se comparar com nossos pais que tinham um carro com 18 anos, uma casa com 20, filhos com 22, uma vida estável com 25. Sendo que hoje em dia tudo é mais caro, tudo é mais rápido, tudo tá muito volátil, sabe? Eu tenho medo da onda crescente de movimento Red Pill, misoginia 3000, viadolfes e mussolésbicas que estão surgindo. Tá muito doido o mundo. As pessoas são horrivelmente misóginas atualmente. Isso é assustador, porque eu pensei papo de umas 5 vezes antes de botar esse short que eu tô usando pra sair na rua, porque as pessoas estão lelezíssimas. Eu sou mais esperançosa do que eu tenho medo. Eu tenho que ser mais esperançosa do que eu tenho medo, senão eu não vivo. Porque a vida, ela tem que ser mais do que sobreviver, do que trabalhar, apesar de que eu não sou uma pessoa que tem dificuldades grandes, né? Eu sei que tem gente muito pior que eu. Mas, tipo,
É muito ruim ver que não é todo mundo que tem isso. Muito ruim. São muitos anos de evolução, muitos anos de sociedade para poder voltar a sociedades que não sabiam conviver com o diferente, que não sabiam dialogar. Então isso me preocupa. Coisas boas e coisas ruins sempre vai ter em qualquer lugar, em qualquer instância, em qualquer movimento. Então o que eu acho que a gente tem que fazer a gente tem que ser crítico em qualquer coisa que a gente está disposto a fazer. Se uma nova guerra não acontecer, eu acho que a gente não vive muito, não. Eu acho que em breve todo mundo vai colapsar. Em questão de natureza, desmatamento, aquecimento global e etc. Eu acho que por mais que a gente ache que vai demorar, não vai. Porque eu acho que tá tão acelerado tudo e tão corrompido tudo. Não vamos durar mais tanto tempo. Assim, eu até penso, mas eu não chego em lugar nenhum, sabe? Tem muita coisa acontecendo e só... Eu, de 5 anos atrás, não conseguiria prever o que está acontecendo hoje. Eu não acho que eu agora consigo imaginar o que vai estar acontecendo daqui a 5 anos. Você acha que vai melhorar ou piorar? Eu tento ser otimista, então eu vou dizer que eu acho que vai melhorar. Uau! O que falar da perspectiva da futura geração Z, hein? Não, é sério. O que falar? Eu legitimamente não sei. Como jornalista, eu de fato deveria ser imparcial. Mas é difícil não se alinhar com a desesperança e a ansiedade da maioria. Olha, agora vamos falar de uma coisa boa. No próximo e final episódio, nós vamos ver o que nossos queridos participantes concluíram sobre o que significa ser jovem. Depois de toda essa jornada, eu espero vocês lá para finalizar com chave de ouro. Meu nome é Cray e até depois, no Jovens com Z.